Fala galera, segundo vídeo do dia. Se você ainda não viu o outro, vai lá conferir, ficou muito legal. É um vídeo falando principalmente do Falcão. Tem muita coisa bacana, coisa que a gente não viu nos cinemas até agora. A Marvel não adaptou isso no UCM, então vai lá conferir, dá uma pausa nesse aqui, confere lá e volta pra ver esse aqui. Esse daqui a gente vai falar especificamente do Soldado Invernal. Fala galera, eu sou Rafael Baroni e sejam bem-vindos para mais esse vídeo, o segundo do dia. A série do Falcão e Soldado Invernal tá chegando aí, já é amanhã, então bora conferir esse vídeo porque tem bastante coisa que a gente não viu nos filmes também do Soldado Invernal que são muito legais e bem diferentes do que a gente viu lá. O nome dele é James Buchanan Barnes, ou Bucky Barnes, como ele é apresentado pra gente nos filmes. Ele foi criado pelo Joe Simon e pelo Jack Kirby e foi criado inicialmente como um parceiro, um sidekick do próprio Capitão América. Ele era como o Robin do Capitão América, porém sem a origem trágica como Robin do Dick Grayson, pelo menos, que perdeu os pais. Ele teve a sua primeira aparição nos quadrinhos em Capitão América 1, de março de 1941. E nessa época a Marvel ainda não chamava Marvel, o nome dela era Timely Comics. Hoje no universo cinematográfico da Marvel ele é interpretado pelo Sebastian Stan, e apareceu nos seguintes filmes até agora: Capitão América, o Primeiro Vingador, Capitão América, o Soldado Invernal, ele aparece em cenas pós-créditos do Homem-Formiga, aparece na cena pós-crédito em Pantera Negra, tá em Capitão América Guerra Civil, ele aparece em Vingadores Guerra Infinita, que tem uma cena muito legal com o Rocket, que o Rocket pergunta da arma e depois do braço dele, quanto ele queria pelos dois. E finalmente aparece em Vingadores Ultimato e vai estar retornando agora aqui na série dele com o Falcão. Falcão e Soldado Invernal estreando amanhã no Disney+. Além da revista do Capitão América lá nos quadrinhos na época da Segunda Guerra, enquanto a Marvel ainda era Timely Comics, ele também aparece em outras histórias. No período pós-Segunda Guerra, ele também faz parte de um outro grupo de super-heróis que tem o nome de Esquadrão Vitorioso, que no original tem o nome de All Winners Squad. Na revista do Capitão, ele acaba sendo substituído como parceiro do Capitão pela namorada do Capitão, que era a Betsy Ross, que depois vem a ser conhecida como a Golden Girl, sendo a primeira série de revistas do Capitão terminando no número 75 na década de 50. O pai do Bucky, ao contrário do que eu disse, tem um fim um pouquinho trágico. Ele acaba morrendo num campo de treinamento antes mesmo de chegar a ir para a guerra, e após esse acontecimento ele acaba sendo meio que adotado como um mascote lá do campo de treinamento. Foi nesse campo de treinamento que ele acaba pegando o Steve Rogers com a roupa do capitão, porém sem máscara, e ele usa isso para se tornar um ajudante. Ele fala: ou você me deixa te ajudar, ou eu vou contar para todo mundo quem você é. E juntos eles lutam até o fim da Segunda Guerra, derrotando nazistas e lutando lado a lado o tempo todo. No fim da Segunda Guerra, o Capitão junto com o Bucky, eles tentam deter o roubo de um avião num plano do Barão Zemo que estava querendo pegar esse avião. Porém, o Zemo, já antecipando que eles iam tentar isso, ele acaba colocando bombas nesse avião para explodir e acaba matando os dois. O avião explode e cai. Ele é encontrado e o Capitão é mantido vivo apenas com uma animação suspensa, porque ele cai nas águas congeladas e é mais ou menos o que a gente vê realmente no filme. Ele é encontrado congelado, trazido para Nova York pela SHIELD. Porém, o corpo do Bucky não é encontrado junto com o do Capitão, e ele foi dado como morto e consideraram que o corpo dele sumiu e não seria mais encontrado. Porém, o que eles não sabiam é que o corpo dele tinha sido encontrado por um cientista russo, o Vasily Karpov, que pega o Bucky e leva junto com ele para realizar experimentos. Esse general Karpov, russo, que o encontra, o revive, e essa história só é trazida para os quadrinhos agora mais recentemente, em 2005, uns quadrinhos novos do Capitão América com novas histórias. Esses quadrinhos chegaram no Brasil apenas em 2011 e foram lançados aqui pela Panini Comics em capa dura e encadernado. O Bucky, quando ele acorda, assim como lá nos filmes, ele não tem memória. Então o General Karpov aproveita isso para manipular ele e alterar todas as lembranças que ele tem. E como ele ainda sofria muito com isso e ele tinha a chance de recuperar a memória caso ele continuasse acordado e tudo mais, eles ficam só colocando ele em animação suspensa, deixando ele dormindo ali, como a gente vê também nos filmes, que eles colocam ele apagado enquanto ele está entre missões. Ele é acordado, é mandado para a missão para matar alguém que está sendo contra a Hydra, a organização,
e depois é colocado para dormir novamente para evitar que ele consiga recuperar as memórias que ele tinha antes do acidente. E é dessa forma que surge o Soldado Invernal nos quadrinhos, que é bem próximo do que a gente viu realmente no CM. A diferença é que, em vez dele ter o acidente de avião junto do capitão, nos filmes ele sofre o acidente naquele trem, indo pegar o cientista da Hydra, que agora não vou lembrar o nome. Nos quadrinhos, isso tudo está acontecendo durante a Guerra Fria. Ele é enviado constantemente para diversos lugares fazendo assassinatos políticos. Influencia muito a Guerra Fria nesse período. Quando eles chegam já no século XXI, por ele ter ficado muito tempo dormindo e sendo acordado apenas para essas missões, apesar de ter passado todo esse tempo, ele envelheceu apenas 5 anos. Então, para ele foi como se o tempo praticamente não tivesse passado, que é o que a gente vê agora. Ele tá com a mesma forma que ele estava lá na Segunda Guerra, que o capitão achou que ele tinha morrido, porém, para ele não passou quase nada, porque grande parte do tempo ele estava adormecido. Durante a Guerra Civil, que tem uma adaptação onde tem a morte do Capitão América, ele é escolhido a dedo pelo próprio Homem de Ferro para ser o novo herói e carregar esse manto. Após assumir esse manto de Capitão América, ele ganha uma nova parceira, que vai acompanhar ele em todas essas aventuras, missões e tudo mais, e é a Viúva Negra original, que a gente viu já nos filmes, que é a Natasha Romanoff, que é interpretada nos filmes pela Scarlett Johansson. Além do escudo que ele recebe do capitão, ele também usa uma arma e uma faca de combate, que ajuda ele nas lutas e tudo mais. E também faz uso do braço robótico, que possibilita que ele segure o escudo com muito mais força do que se fosse com um braço normal. Ele, em pouco tempo assumindo o manto do capitão, ele já percebe que é muito difícil assumir isso, que é um legado muito pesado, que é algo que eu acredito que eles vão estar trazendo aqui na série. Que se fala muito que teve trailers que eles já comentam dessa história de legado e tudo mais. Ele percebendo que era muito pesado, que as pessoas, os vilões, todo mundo percebia que não era a mesma coisa, não era aquele sentinela da liberdade que eles conheciam. Então isso acaba pesando muito para ele. Isso acaba gerando para ele alguns embates psicológicos. Porém ele entende o que ele é e o que tudo isso representa. E acaba se sentindo muito lisonjeado de poder carregar esse manto de um amigo tão grande que ele tinha, que era o Steve Rogers. E que mesmo após a volta de Steve Rogers, ele acaba mantendo o codinome de Capitão América e assumindo esse manto por mais um tempo. Ele não possui grandes poderes. Ele acaba adquirindo o braço robótico após o acidente lá da queda do avião, que dá a ele força sobre-humana e uma agilidade acima de qualquer outro artista marcial. E ele também tem a capacidade de soltar cargas elétricas pelo braço. Uma coisa que a gente não viu até agora nos filmes e que pode ser trazida para a série, com esse braço que ele acaba ganhando do Pantera Negra, que a gente não vê ele utilizar muito porque ele ganha em Guerra Infinita, ele morre em Guerra Infinita com o estalo do Thanos e acaba voltando já no final de Ultimato, mas não vemos muita coisa dele de ação, que a gente pode ver agora na série. Bom, galera, esse foi o vídeo do Soldado Invernal. Espero que vocês tenham gostado, eu gostei muito de estar gravando. Se você ainda não viu do Falcão, vai lá ver agora, depois desse, também ficou muito legal. Tem muita coisa que a gente não viu nos filmes, como eu já disse. Amanhã sai a série, eu pretendo trazer alguma coisa sobre ela, a primeira impressão que eu tive, alguns detalhes que eu reparei, porém sem trazer muito spoiler, porque eu sei que tem muita gente que acaba não conseguindo assistir tão rápido. Mas eu pretendo trazer alguma coisinha amanhã para vocês. Já se inscreve, deixa o like, ativa as notificações, eu vou estar trazendo vídeo praticamente todo dia ou todo dia aqui, eu estou me esforçando muito para trazer todo dia. Então, eu conto com a inscrição de vocês, me ajudem aqui, eu quero saber o que vocês querem saber, o que vocês querem ver, deixem nos comentários. Valeu e falou!